Marcelo Fernandes está conosco. Boa noite, Marcelo. Um abraço para você. Obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, Batista, amigos da Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês aí. Prazer é todo nosso. Você vai poder contar com os jogadores que os nomes já saíram no BID, são contratos renovados, e com relação aos novos contratados, existe possibilidade também de contar com eles ou somente com os que renovaram os contratos? Batista, pelo que hoje de manhã fomos informados que tem um problema de burocrático no negócio de transfer ban, né? E agora temos que optar com os meninos do Sub-20 que vão descer, quer dizer, descer não, vão subir, né? E para que a gente possa formar um grupo que vai jogar o jogo contra o Corinthians. Mas a equipe está muito forte, é praticamente a equipe que jogou a Série C, e a gente está treinando muito bem, e se Deus quiser fazer um grande jogo domingo. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Marcelo Fernandes, o nosso convidado aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Marcelo, boa noite já. É um prazer estar falando com você mais uma vez. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Queria perguntar sobre os garotos da Copinha. Essa decisão de chamar, de subir esses 8 garotos aí que estavam servindo o time Sub-20 da Ponte Preta. Foi uma decisão sua? Foi em conjunto com a diretoria? Os nomes foram escolhidos por você? Você assistiu, acompanhou os 3 jogos da Ponte Preta? Como que foi aí essa seleção, podemos dizer assim, desses nomes dos jogadores da Copinha? Não, o que eu posso dizer para vocês é que tudo que acontece dentro da equipe da Ponte Preta é determinação nossa em conjunto com a minha comissão técnica. Isso é uma coisa imprescindível no meu trabalho. E os meninos subiram comigo já no ano passado, né? Todos, né? Teve o jogo do Londrina mesmo, que eu levei 9 pro jogo. E nesse jogo não vai ser diferente. São meninos que alguns ainda não treinaram comigo, mas a maioria sim. Então eles vão todos pros jogos, todos foram nós que escolhemos, para que a gente possa montar o elenco organizado e equilibrado para jogar nessa estreia de domingo. Sua pergunta ao Marcelo Fernandes. Marcelo, um grande abraço para você. Prazer em estar falando contigo. A gente tem uma informação aqui que o Corinthians não terá 7 titulares, tomando por base o time que foi campeão da Copa do Brasil. O Maicon, que já foi embora, o Yuri Alberto, o Memphis Depay, o Ramires, entre outros jogadores importantes. Talvez o Hugo Souza esteja fora também. E aí eu te pergunto, dentro dessa dificuldade sua que ainda não está podendo contar com os novos contratados, essa informação ser confirmada do Corinthians mexe com a sua estratégia de montagem da equipe, ou você vai pensar apenas na Ponte, independentemente de como vem o Corinthians para o jogo? O que eu posso dizer para você é que a gente vai trabalhar em cima do que o Corinthians possa vir para enfrentar a gente. Então vamos trabalhar amanhã, né? Por causa disso tudo que aconteceu, a gente vai amanhã organizar nossa equipe em cima daquilo que pode ser o provável Corinthians, e ele pode vir sem 10, sem 7, sem 5, é o Corinthians. E muitos jogadores esperam uma oportunidade dessa para poder mostrar para o seu treinador que tem condições de atuar na sua equipe. E na Ponte Preta não é diferente. Eu aprendi muito que a gente não pode lamentar aquilo que a gente perde, logicamente que a gente perde grandes jogadores, mas às vezes você, com a perda de um que você não espera, acaba achando uma solução, né? Então a gente está muito confiante nesse jogo, a gente vai muito forte para esse jogo, a gente vai jogar contra uma grande equipe que é o Corinthians, muito bem treinada por um treinador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, que é o Dorival Júnior e toda a sua equipe. E a Ponte Preta vai forte para jogar contra uma grande equipe, independente de que se venha titular ou não. Eu sei que você não vai querer entregar o ouro pro bandido, porque hoje todo mundo ouve e vê todo mundo. Mas para ilustrar o nosso papo aqui, você tem o Rodrigo Souza, tem o Gustavo Teles, tem o Serginho, que acabou de aparecer no vídeo, o Elvis não apareceu ainda, mas deve aparecer. E é um quadrado importante, forte. Por ser o Corinthians lá, e pelas circunstâncias do jogo, 40 mil pessoas deverão marcar presença. É demais a gente imaginar que você, que predominantemente na Série C, contra adversários de um nível muito mais baixo, jogou predominantemente no 4-3-3 com 3 atacantes, mais 2 que recompõem muito rápido. É demais a gente imaginar aqui que você possa preencher mais esse meio
e fazer com apenas 2 atacantes? Ou sou eu que estou viajando na maionese aqui? Não, Tigão, a gente pensa em várias possibilidades, entendeu? O importante é saber que nós tivemos uma organização defensiva muito boa, né? Na Série C, independente da condição do campeonato, tecnicamente falando, né? Mas são opções que, como eu falei, amanhã a gente vai estudar o Corinthians, a gente vai saber como vai ser a melhor opção que a gente possa fazer para fazer esse grande jogo domingo. A Ponte Preta ficou alguns dias, o elenco ficou alguns dias sem treinar aí, no início por uma greve, depois um recesso que já estava programado e retornou aos treinos no último dia 2, na última sexta-feira. Queria te perguntar como que foi essa semana de trabalho de lá para cá, se você já contava com essa possibilidade de não ter os novos reforços ou se você pretendia utilizá-los já nessa primeira rodada, se trabalhou o time com esses jogadores e qual a previsão para esses 11 contratados ficarem à sua disposição para jogarem com a camisa da Ponte Preta. Isso aí é um assunto que a gente teve de voltar dia 2, né? E foi perguntado a respeito do transfer ban e todos falaram que ele ia estar regularizado aí por parte da direção e que a gente poderia contar com todos. Mas, infelizmente, por esses assuntos burocráticos, como o próprio presidente Ebelim foi lá hoje de manhã e deixou claro que foram assuntos apenas burocráticos, que o transfer ban foi pago. Foi assim que ele passou para nós hoje. E nós, agora, por esse jogo, não podemos contar com os contratados. Mas, para quarta-feira, sem dúvida alguma, todos estarão em campo. Ô Marcelo, a gente fez um exercício danado aqui ontem, hoje também, imaginando que você, para esse jogo, não pudesse contar com os novos contratados, e a gente não conseguiu montar uma zaga aqui. A gente pensou até no Rodrigo Souza como zagueiro e você usando uma outra opção como volante. E agora a gente tá sabendo que pegou asfalto lá hoje de Patrocínio Paulista para cá, os meninos que estavam na taça, aliás, fazendo um grande torneio, com 100% de aproveitamento. E entre esses meninos que estão vindo, um menino que eu venho falando muito dele aqui desde janeiro do ano passado, na Taça São Paulo do ano passado, é o Diego Leão. Para mim joga uma barbaridade, jogador com tempo de bola, apesar de muito garoto, mais tranquilo em campo. E aí, você não podendo contar com os zagueiros que foram contratados para esse jogo, como é que você monta essa zaga? O Simon tá tudo certo, terminou em alta como titular absoluto na Série C. Poderíamos imaginar Simon e Diego Leão ou eu viajei na maionese de novo? Não, Tiagão, assim, é difícil você viajar na maionese, né? Não, inclusive o Diego Leão treinou com a gente já esse ano. Ele já esteve com a gente, né? Não só ele, como os outros meninos. E você tocou num assunto importante a respeito da campanha da Copinha, né? 3 jogos e 3 vitórias, a gente tem acompanhado sim. E valorizar também o trabalho do Nenê Santana, né, meu? Que, um baita de um treinador, ele tá fazendo um grande Copinha. E agora, até infelizmente, mas felizmente, temos esses jogadores que estão vindo para cá, para que a gente amanhã de manhã possa colocar o melhor possível para que a Ponte Preta faça um grande jogo domingo. Ô Marcelo, é o nosso primeiro contato no ar aqui pela Rádio Bandeirantes em 2026. Desejar a você um ótimo ano, muita saúde, que é o fundamental, mas também realizações. Tomara que seja um ano aí de muita alegria. E a alegria são vitórias, são conquistas, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil, a Ponte entra na terceira fase e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, ótima estreia no Campeonato Paulista e um excelente ano, viu, Marcelo? Obrigado, Batista, Tigrão, todos aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer sempre falar com vocês aí e falar das coisas da Ponte Preta. A torcida pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para fazer um grande campeonato, um campeonato difícil. E eu volto a dizer, os jogadores que lá estão dando a vida para conseguir sua melhor preparação para começar com um grande jogo domingo. E Marcelo, o seguinte, eu tentei aqui de todas as maneiras, né? Mesmo eu dando uma deslizada na maionese. Não vai arrancar o time do Marcelo. Não é o time não, não é o time não, são apenas 2 posições. Mas o Marcelo tá com uma habilidade maior do que um bagre ensaboado. Ele me deixou na mão aqui. Mas assim mesmo, muito obrigado, viu, Marcelo? Um abraço pra você. Não, Tigão, desculpa até não de repente ter respondido certeiro, mas é porque o que você falou faz sentido.
Nós temos até a possibilidade do Rodrigo na zaga, temos a própria possibilidade do Diego Leão, que é um menino que a gente confia muito. Só que a gente tem que pensar não só no time que sai jogando, mas também naqueles que vão entrar, porque a gente sabe que tem um problema que pode aparecer físico do meio para o final do jogo. E a gente tem que pensar em tudo direitinho para que a gente acabe o jogo equilibrado e consiga um grande resultado. Muito bem, aí tá aí o Marcelo Fernandes, você vê, ele falou do Rodrigo, né? Na zaga hoje até batimos um papo lá nos donos da bola e ele não deu o time, lógico, evidentemente, mas deu uma dica muito importante aí, hein? E nem cravou o Rodrigo, mas ele disse que pensou nessa possibilidade. Existe essa possibilidade, mas eu acho que é Simon e Diego Leão, hein? Eu acho. E aí, quando eu falei do quadrado de meio campo, você acha que ele vai de peito aberto? Com 3 no meio, o time treinou menos, né? Apesar que o Corinthians também terminou o campeonato depois, mas a molecada que o Corinthians vai usar estava treinando. Eu não acredito, posso estar completamente enganado, mas eu não acredito que ele vá com o Diego Tavares, com o Bruno Lopes e com o Gé centralizado dentro da Neoquímica Arena, se ele tem a possibilidade com a renovação do Serginho, que é um cara que maneja bem a bola, que prende, que cadencia, que dita o ritmo. Ele, ao invés de fazer os 3 atacantes, ele preencheu um pouco mais o meio para ficar com a bola e para tentar diminuir a intensidade do Corinthians. E ele falou que a gente tá no caminho, né? Você viu aí? Não, você não tem nenhum absurdo, não. Você tá no caminho. Mas lógico que a gente tem que entender, até fiz uma brincadeira com o Marcelo, nem tem essa liberdade com ele, mas de que ele se esquivou bem. E ele tá na dele, tá certo. Só faltava ele vir aqui e falar, não, tá escalado, anota aí, né? E os caras lá em São Paulo todos ouvindo, né? Não, então escala o time aí agora com os jogadores que já tiveram os nomes publicados no BID. Vamos lá, Pedrão, ajuda aí. Vamos lá. Vai você, ô Tigrão. Diogo Silva. Confirmado. Pacheco. Saiu no bid, vai pro jogo. Simon. Confirmado, vai pro jogo. Diego Leão e a lateral esquerda, podemos ter alguma surpresa. Acredito que deve ser o João Gabriel. O João Gabriel já jogou na lateral esquerda. Agora, com a liberação do Pacheco, libera o Gabriel para a esquerda, que aliás joga bem lá. Sim. Vamos lá, seguindo. Aí, Rodrigo Souza. Rodrigo Souza confirmado, Gustavo Teles, Serginho e Elvis. Deve ser e isso. A dianteira, Bruno Lopes e Gé. Perfeito. Eu escalaria assim com o que ele tem em mãos. Se ele tivesse os contratados, seria outro time. O jogo é domingo às 4h na Neoquímica Arena com a transmissão pela Rádio Bandeirantes.